Olá, nós estamos na sede administrativa do Governo do Estado de Minas Gerais, na cidade administrativa, e recebendo aqui o meu conterrâneo, meu concorrente, né? Porque ele é de Maringá, eu sou de Londrina, e o clássico do café era muito famoso, né, ministro? Prazer só receber a gente aqui, viu? É verdade, é um prazer aqui estar dando essa entrevista para o Tempo. E realmente, né, os dois paranaenses se reencontrando em Minas Gerais, de Londrina e Maringá. Maringá sempre foi muito rival de Londrina, mas são todos amigos. Com certeza. Ministro, vamos falar de segurança. O Ministério do Senhor é um ministério que pode ser parabenizado pela diminuição dos crimes, principalmente crimes violentos no país no ano de 2019, uma queda expressiva em todos os locais do país, inclusive em Minas Gerais. E eu queria que o senhor nos contasse a que o senhor atribui isso tudo. Bem, eu sempre faço a observação de que esse é um mérito compartilhado entre as forças de segurança federais e as forças de segurança estaduais e até mesmo as municipais naqueles locais onde elas existem. É muito difícil identificar um fator exclusivo pela diminuição desses crimes, ou mesmo identificar se tem uma causa única. Não tem uma causa única, normalmente são vários fatores que acabam contribuindo para essa diminuição. O que nós vimos, no entanto, no ano passado, e os dados oficiais nós temos até outubro, embora já saíram dados não oficiais dizendo que a queda foi realmente o ano inteiro, até outubro nós tivemos uma queda de 21% dos assassinatos. E outros indicadores criminais igualmente caíram, como por exemplo, roubo à instituição financeira, quase 40%. Quais são as causas? Uma atuação mais incisiva contra o crime organizado, representado no governo federal, por exemplo, recorde de apreensão de drogas, destruição de plantações de drogas nos países fornecedores, isolamento e transferência de lideranças criminosas para os presídios federais, uma atuação mais incisiva da Polícia Federal contra o patrimônio dessas organizações criminosas. Tudo isso tem contribuído, porque boa parte da criminalidade violenta, dos assassinatos, especialmente nas regiões metropolitanas das cidades, está vinculada ao crime organizado. Disputas de drogas, de mercado de drogas, mercado de armas, seja entre traficantes ou seja traficantes e consumidores. Além de outras políticas específicas. A Força de Intervenção Penitenciária do governo federal tem retomado o controle de alguns estabelecimentos carcerários relevantes dentro do país. A Força Nacional de Segurança Pública, o projeto Em Frente Brasil. Mas, claro, isso não seria possível se não tivesse também uma atuação consistente dos governos estaduais, inclusive aqui em Minas, né, uma queda também expressiva dos principais indicadores criminais. Está conosco aqui nesse bate-papo o Heitor Mazzuco, que é repórter de política também do Jornal Tempo e do Portal Tempo, também tem perguntas para o senhor. Tudo bom, ministro? Bom dia. Ministro, é o seguinte, falando um pouco mais de política também, eu queria saber como que o senhor vai se portar na eleição de 2020, se o senhor vai fazer campanha, se o senhor pensa em apoiar algum candidato, já que está na condição de ministro, se é viável, né? E queria saber se tem essa previsão, o senhor, digamos assim, militar na campanha. Olha, isso é tudo muito novo para mim, porque eu vim da magistratura, onde, quanto a isso, não pode ter qualquer atividade político-partidária. No governo federal, a minha intenção é atuar, né, continuar na minha gestão e realizando o meu trabalho. Em princípio, não tenho intenção de me envolver nas disputas eleitorais municipais. Né? Mas, como disse, é tudo muito novo para mim. Então, é o tipo da coisa que eu nunca me preocupei no passado. Tem que refletir agora. O ministro, voltando a falar sobre a questão da segurança, em relação aos projetos do senhor, evidentemente, quando o senhor foi convidado a ser ministro, o senhor elaborou um projeto de segurança pública para todo o país. E, de repente, em alguns casos, quando chega no Congresso Nacional, tem sempre aquele problema da questão política, se vai, se não vai, se pode, se não pode. Eu queria que o senhor citasse algumas questões relacionadas à segurança que deixaram o senhor, assim, meio preocupado com a política, podemos dizer, tipo o juiz de garantia, prisão em segunda instância, quais que afetaram mais o senhor? Isso faz parte do jogo, não sei, do jogo político, do processo político. Então, sim, mas nem tudo se consegue no Congresso. Então, tem que trabalhar para o convencimento dos parlamentares. Agora, às vezes, existem alguns reveses, existem vitórias. Então, nós enviamos o projeto de lei anticrime
ele foi aprovado no final do ano passado, em parte. Seria muito melhor se tivesse sido aprovado integralmente. E ainda houve a inserção de algumas medidas lá em relação às quais nós respeitosamente divergíamos. Mas ainda acho que o saldo final foi positivo. Tem diversas medidas na lei anticrime, como, por exemplo, uma política mais rigorosa prisional em relação àquele que se mantém vinculado à organização criminosa, ele simplesmente não obtém benefícios enquanto ele se mantém vinculado. Isso já está valendo, ministro? Isso já está valendo, entrou em vigor agora em janeiro. Regras, por exemplo, relativas a confisco alargado, de patrimônio de criminosos profissionais, isso também é relevante. Agora, algumas outras coisas nós vemos como contraproducente. Então, por exemplo, o fim da prisão em segunda instância, que não foi do Congresso, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós respeitamos, evidentemente, mas achamos que não foi a melhor decisão. É importante que nós restabelecemos isso, seja através da PEC que tem na Câmara, seja através de projetos de lei no Senado. Especificamente nesse caso, não seria alguma inversão de valores, tipo o Supremo tentando legislar e, às vezes, o Legislativo tentando fazer leis não, interferir nas leis do Supremo? É uma interpretação da Constituição de 88 que é um tanto quanto controvertida, qual que é o alcance da presunção de inocência. Em geral, no mundo, o que se entende, a presunção de inocência significa que você não pode condenar ninguém sem provas, e as provas têm que ser muito boas. Não tem lá muito a ver com efeitos de recurso em processos. O Supremo tinha um posicionamento, mudou, depois mudou de novo. Do ponto de vista da Justiça e Segurança Pública, qual que é a minha avaliação? A pessoa que cometeu um crime tem que responder pelos fatos. Impunidade gera mais criminalidade. Se a pessoa comete um ato criminoso e ela não é punida, isso é incentivo a ela mesma praticar novos crimes, como também aos demais, que observam o que acontece, em geral, com o comportamento criminoso. Então, reduzir a impunidade é fundamental para que nós tenhamos menos crimes. E, nesse aspecto, executar uma condenação criminal tem que acontecer em algum momento. Essa exigência de esperar o último recurso, no Brasil, ela não é razoável, dado aí a demora desses processos. Muitas vezes leva 10 anos, 20 anos. Muitas vezes criminosos, e a gente pensa na corrupção, mas não é só a corrupção, às vezes crimes de sangue saem impunes porque não se executam os julgamentos em tempo hábil. E a própria demora acaba sendo um estímulo à impunidade. A pessoa não vê acontecer, mata alguém é assassinado numa pequena cidade e o responsável não é punido. Então isso é uma afronta, não só à justiça, mas à segurança pública. Ministro, falando na questão do juiz de garantia, o senhor acha que ainda tem como reverter essa decisão? Evitar o juiz de garantias ainda? Essa é uma questão entregue ao Supremo Tribunal Federal agora. Eu me posicionei contra, infelizmente foi inserido, e eu sempre disse muito respeitosamente aos congressistas, cara, se nós formos fazer uma modificação estrutural na justiça brasileira, ela tem que ser melhor planejada. E o que nós temos? Nós temos 2 ministros supremos que suspenderam a medida. Primeiro veio o ministro Toffoli, que suspendeu, embora com um prazo. Depois veio o ministro Fux, que suspendeu sem estabelecer um prazo específico. Porque tem muitas falhas, ficaram muitas questões abertas. Vai valer para os processos em andamento? Só para os processos futuros? Como é que fica, por exemplo, o júri? Como é que fica caso de violência doméstica? Tem estrutura a justiça brasileira para ter o juiz de garantias? 2 juízes por comarca? Quantas comarcas tem só um juiz? Então são todas questões que tinham que ter sido melhor analisadas, com todo respeito, antes da aprovação dessa medida. Não é uma questão de ser contra ela por uma questão de princípio. É uma questão de ver o que funciona e o que não funciona. E o cidadão brasileiro, o que ele quer uma justiça que funcione. Nós temos que atender a essa ansiedade, até porque isso é uma sede de justiça, mas também de segurança pública. Ministro, nós temos um sistema penitenciário falido, infelizmente, no país. Mas em Minas Gerais nós temos bons exemplos das APACs. Existe a possibilidade do governo federal encampar esse modelo de encarceramento? Essa é uma questão extremamente relevante. Boa parte, infelizmente, dos crimes são planejados de dentro dos presídios. Nós temos observado onde nós mandamos a Força de Intervenção Penitenciária, no Ceará e especialmente em Belém, os índices da região
né, da prática de crimes caem vertiginosamente a partir de um maior controle sobre estabelecimentos carcerários. O que nós temos que trabalhar é para retomar esse controle, melhorar os nossos presídios e dar aos presos maiores oportunidades de educação e de trabalho, né, porque um dia eles vão sair de lá. Existem algumas experiências muito positivas no Brasil inteiro. Minas tem algumas experiências positivas. Essa experiência das APACs é extremamente interessante. Eu tive aqui em Minas Gerais em visita a uma delas juntamente com a ministra Carmen Lúcia, que é uma pessoa que preza muito por essas APACs. Ela dá um grande apoio à instalação dessas APACs. O governo federal, o que nós estamos fazendo ali no DEPEN, nós estudamos o modelo e nós incentivamos o modelo. Mas a criação de novas APACs depende muito das comunidades nas quais ela pode ser instalada, porque precisa de um envolvimento comunitário, precisa do envolvimento do juiz, do promotor, além da própria sociedade da região. Então não é algo assim facilmente replicável somente com investimento financeiro. Ainda sobre penitenciária, o senhor tem celular, o senhor sabe que às vezes o senhor tenta fazer uma ligação e a linha cai e dá algum problema. Sim. Por que funciona dentro de penitenciária e fora não? Essa é uma boa pergunta, né? Uma pergunta interessante. Mas o governo federal, ele tem um projeto em andamento que nós pretendemos instalar bloqueadores de celulares. Não é possível para o país inteiro, tá? Porque o custo é muito alto, mas nós temos uma ideia de tentar instalar em alguns dos principais presídios que geram mais problemas esses bloqueadores, alugando essas empresas que prestam esse serviço. É o tipo de equipamento que não vale a pena comprar, porque a evolução tecnológica é muito rápida. E existem outras soluções que podem ser tomadas, que são às vezes mais simples. Por exemplo, você tirar as tomadas. Né? Isso não elimina de todo, mas vai dificultando a utilização desses aparelhos. Os presídios federais, por exemplo, são 5, segurança máxima, nunca houve um celular apreendido lá dentro, porque simplesmente não entra. Tem sistemas de controle eficientes. Claro que esse modelo dos penitenciários federais não pode ser replicado no país inteiro, porque ele tem um custo mais elevado, claro. São destinados às lideranças, mas se pode melhorar a segurança, sim, né? E evitar que entre, pelo menos na quantidade que se observa, esses celulares nos presídios. Heitor? Ministro, a OAB fez uma reclamação do juiz Bretas, porque ele apareceu num evento com o presidente Bolsonaro. Você acha que ele tem que evitar essas aparições ainda por ser juiz, ou não é algo tão relevante assim para levar adiante? Bem, olha, eu tenho uma grande admiração pelo juiz Marcelo Bretas, ele tem feito um trabalho fantástico lá no Rio de Janeiro, na Operação Lava Jato, e são essas questões que, a meu ver, têm que ser levadas em consideração, né? Tem que se tomar, vamos dizer assim, eu acho estranho, às vezes eu vi isso quando era juiz da Lava Jato, né, em Curitiba, que havia toda uma pressão, vamos dizer, muitas vezes iniciativas para tentar desmoralizar o juiz, eu acho que fiz um trabalho relevante, né, cabível, evidentemente, críticas e tal, mas o trabalho era importante. E quando eu vejo o trabalho do Marcelo Bretas, eu acho que esse aspecto, essa perspectiva é que tem que ser valorizado, né, que faz um trabalho extremamente relevante para o país. Esse aspecto deve ser valorizado. E essas iniciativas punitivas, eu sinceramente não concordo. Iniciativas punitivas contra ele, né? Ministro, o senhor é muito elogiado pela maioria dos brasileiros como o ministro que resolveu os problemas da corrupção e vem resolvendo no país como juiz e depois como ministro, mas o senhor também ao mesmo tempo vem sendo muito agredido, inclusive por parlamentares. Teve um parlamentar do Rio de Janeiro que chegou a chamar o senhor de ladrão, de gangue de miliciano, uma coisa assim, capacho de miliciano, alguma coisa assim. O senhor, como cidadão, pretende tomar alguma atitude contra esse tipo de pessoas que agem dessa forma? Talvez eu entre com alguma medida. Existem, às vezes, algumas pessoas que se exaltam. Eu acho assim, quem ofende os outros normalmente diz um pouco sobre si mesmo, né? Mais do que até... Então, não tem muita preocupação em ficar revidando ofensa ou baixar o nível do debate. Até na ocasião, foi a segunda vez que esse deputado teria me ofendido. Eu até redargui, mas de uma maneira muito mais suave do que o próprio deputado. Eu acho assim, eu sempre tratei todo mundo com urbanidade, né? Senhor, senhora, por favor, por gentileza, muito obrigado. Eu acho que esse comportamento de urbanidade
é que o cidadão brasileiro quer ver nos seus representantes, seja no executivo, seja no legislativo ou no próprio judiciário. Gentileza gera gentileza, né? Eu acho que urbanidade é um dever civilizatório, né? Vamos colocar dessa forma. Então não me preocupo muito com isso, não. Se eu for tomar alguma medida ou não, ainda sinceramente não pensei. Nosso tempo está acabando, vou deixar uma última pergunta para o Heitor Mazzuco. Então eu vou fazer duas rapidinho, em sequência. Ministro, primeira coisa é só se o senhor, agora com a chegada do novo ministro, o senhor acha que isso é um indício que pode haver aí uma divisão do ministério que o senhor ocupa agora e ele futuramente talvez ocupar esse cargo de ministro, dividindo o ministério que o senhor ocupa agora? E uma segunda é sobre a Alerj, que alguns deputados reclamaram de uma suposta espionagem, né? Eles vão fazer uma reclamação junto ao Ministério para ver se o senhor pode tomar alguma medida com relação a isso. Essas duas questões. Não, a primeira questão é, assim, eu conheço o general Braga Neto, foi interventor federal no Rio de Janeiro, está assumindo agora o cargo de chefe da Casa Civil, foi uma escolha do presidente Jair Bolsonaro. O general Braga Neto é um dos melhores quadros públicos do Brasil, fez um excelente trabalho na intervenção, eu tenho uma ótima relação com ele. Ele está assumindo Casa Civil, essa questão de segurança pública, é uma hipótese que não se coloca, não se colocou e ninguém está pensando nisso, né? Então, no fundo, vai se trabalhar junto, né, com o general, assim como dentro do governo. Eu tenho ótimas expectativas em relação ao general, o trabalho dele na Casa Civil. E a outra questão da Alerj, eu não sei, eu vi no jornal, quando chegar alguma solicitação nesse sentido, nós vamos avaliar. Ministro, para a gente finalizar aqui, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador do portal e também para o nosso leitor do jornal O Tempo e do Super, sobre as medidas que estão previstas para esse ano, o que a gente pode esperar mais para a segurança pública esse ano e, se puder, especificamente para Minas Gerais. Bem, continua sendo feito o trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública, somente a nível de integração. Hoje, inclusive, teve uma operação importante, coordenada pela CEOP do Ministério da Justiça, que é a Operação Luz da Infância 6, que envolve o cumprimento simultâneo de ações contra a pornografia infanto-juvenil em 12 estados da Federação, além de mais 4 países estarem envolvidos fora do Brasil, ações também nesses países. Isso é muito importante. Nós temos, vamos dizer assim, investido na Polícia Federal, investido na Polícia Rodoviária Federal, nessa integração, então os resultados estão vindo, nós estamos buscando, nós vamos aprofundar agora em Frente Brasil, nessas cidades já escolhidas, e vamos... São 5 cidades. 5 cidades, né? E vamos avaliar a expansão dela mais adiante para outras localidades. Nós estamos perseguindo sempre uma permanente redução desses índices de criminalidade. Acho que isso é essencialmente importante. Supremo Tribunal Federal ou carreira política? Não, o importante é eu fazer meu trabalho como Ministro da Justiça e Segurança Pública no momento, meu foco é esse. Tá certo, muito obrigado, ministro. Muito obrigado.